Há uma frase que diz assim: comece pequeno, pense grande. Eu não sei aonde que eu fui ministrado nesse sentido, mas é algo que tem tudo a ver com a sua e com a minha vida. Porque eu já vi muitos empresários, amigos meus, já vi muitos obreiros fazendo de tudo para ser reconhecido, isso, aquilo. E eu me lembro que no meu ministério eu fui um dos últimos a ser reconhecido como pastor. E todos que me antecederam, a maioria, doutora Fernanda, foram chamados por homens. Há uma diferença muito grande de ser chamado, porque foi ministrado aqui no primeiro culto, a respeito, acho que a pastora falou alguma coisa, que nós queremos ser e ser. Então, pense grande, mas com o pé no chão, comece pequeno. Eu me lembro que eu comecei uma empresa, eu era top dentro do Cepromat, passei num concurso, e eu tinha uma empresa de fundo de quintal, e alguém disse, vai. Eu disse, nossa, eu vou largar uma segurança, um baita de um salário. E aí nós começamos a montar uma empresa, eu, minha esposa, mais um sócio. E graças a Deus eu consegui a primeira prefeitura, que foi Várzea Grande, depois a segunda Cuiabá, e depois eu consegui 200 prefeituras. Nós estamos num processo, há 13 anos, formação de homens que andam de joelho e desejam o céu. Vinícius, pega aquela última cadeira, põe do lado aí do pastor Ivo. Agora você senta nela. O primeiro piso significa o quê? E o que é isso? É o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Sem o Espírito Santo, esquece. Não é assembleia, não é pastor, não é ninguém. É o novo nascimento que faz a santidade. Isso eu não posso responder por ninguém, nem pela minha própria esposa. O segundo piso aqui é de comprometimento. Uma das coisas que mais me chocou dentro do meu ministério é que isso vai contra tudo que eu entendo por você vencer na vida. Aqui para mim é comprometimento e não merecimento. Quem está comprometido vai sentar aqui, quem não está, volta para o banco. Nós começamos com algumas cadeiras, mas a ideia é 12 cadeiras. O que é hierarquia? É de cima para baixo. Você pega um organograma de uma empresa, quem que é o top? É quem manda, é quem tem a regra do negócio. É o sponsor. É o cara que domina a empresa.
Aí vem staff, aí vem assessoria, aí vem isso, aí vem aquilo. E todo mundo que tem o sangue na veia, ele entra no lugar e ele já olha lá para cima. Fala, um dia eu vou chegar lá. Como você chega lá e vai do seu caráter? Ou você vai porque você rala, ou você vai igual cobra, rebentando um, rebentando o outro. Querido, eu com 18 anos, eu sentei na cadeira de coordenadores do estado de Mato Grosso, para 18, para 19, 20 anos. Então, quando você senta, você bate o olho da esquerda, porque nós ocidental é de cima para baixo, da esquerda. Como é que você escreve? O oriental parece que é de trás para frente, né? O japonês é complicado lá, o chinês. Mas nós é da esquerda. Então vamos lá. Aqui é a direção. E aqui é a sequência da liderança dessa igreja. E aí vem a segunda camada, a terceira camada e a quarta camada. Né? 12 cadeiras. Será que não faz sentido para vocês? A primeira semana, quem é? Jovens. Quando que nós vamos ter 12 jovens líderes casais? A segunda semana, pérolas. Quando é que eu vou ter 12 pérolas? A terceira semana dos obreiros. Aqui é o pastor, o co-pastor. Aqui tem o pai e tem o filho já, hein, para ninguém, né? O pastor, o co-pastor e o líder dos obreiros. Aí eu sento aqui, eu sou o Michel. Michel vai olhar assim, nossa, eu queria ser igual o pastor fulano de tal ali, comprometido com a obra de Deus. Aí eu vou aqui, sou Simba, Bruno. Aí Bruno fala assim, pô, cara, convivi com o pastor Ivo Júnior, dá testemunho, cara certo, aprendi ali, ensinei também. Cara, um dia eu vou querer sentar ali. Por quê? Ele é a minha referência. Queridos, aqui tem alguns legendários. Eu participei desse movimento. Está aqui um, tem outros ali. E chega uma hora ali, ele sempre fala, é espiritual. Mas chega uma hora ali que você está de joelho, no escuro, 200 caras. E para cada um, parece que tem uma ou duas pessoas. Aí alguém põe a mão, legendários. Eu acho que colocou na sua também, tal, né? Põe a mão na minha cabeça, no escuro. Não conheço a voz. E diz, varão, pastor, você é referência na minha vida. Eu quase morrendo lá, vomitando, cansado. Cara, quem que é esse, né? Não conhecia a voz, não sei quem é. Será que eu posso olhar, fazer uma merchandising aqui, varão, você dá um desconto depois, hein? Para Megação e dizer, é referência. Para essa igreja, nós compramos tudo com nota fiscal, lá com o Netão. Então é referência. Eu vou comprar um carro.
Ah, eu vou na loja fulano de tal porque é referência. Não posso nem falar nome de loja aqui, tem vários aqui que tem loja de carro. Aí vai complicar. Eu fiz essa introdução aqui para vocês, porque esse mês aqui, esse ano, nós estamos trabalhando aproximadamente com 12 a 20 líderes. E eu tenho conversado com eles. Sejam referência. Tenha compromisso. Olha para o seu pastor. Olha para mim. Olha para a sua pastora. Será que você pode dizer isso na sua empresa, Bruno Sâmio? Olha para mim. Que hora que eu entro aqui, abro aqui essa empresa? Ou você é da tipo daquelas pessoas, olha, não faço o que eu faço. Então, amados, o cristão, ele é referência. Amém? Queridos, eu vou dar uma ministração aqui, que o Senhor tocou no meu coração. Semana que vem, é a semana, todo mundo fala, Semana Santa. Não pode comer carne. Sexta-feira não sei do que, né? Eu fui criado nisso. A gente ia para a fazenda dos meus tios, e era um carro de engradade de cerveja, mas não podia comer carne. Viu, Chima? Carne não pode. Mas podia tomar todas. Mas não é isso que é Páscoa. Mas o que é, pastor Adilson, a Páscoa? A Páscoa, ela é instituída por Deus. Se encontra ali, quem que está ali agora? Vamos pegar, vamos tirar um ali, vou fazer igual, deixa só um aí, que agora nós vamos entrar na Êxodo capítulo 12, versículo 1, na minha Bíblia. Agora é o seguinte, agora eu posso falar, 2022, nós adotamos essa Bíblia. Só essa igreja comprou mais de 80 e presenteou. E não é barata não. Ela é a versão NAA. Agora, mês passado, retrasado, a Assembleia de Deus assumiu. Agora não posso falar mais que a linguagem batista, da Assembleia de Deus também. Êxodo capítulo 12, versículo 1, você vai ver lá, instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família, sempre a Bíblia fala de ter um líder. O chefe da família convidará seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer,
Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas suas ombreiras e na viga superior da porta das suas casas, em que o comerem. Queridos, isso aqui é uma instituição do próprio Deus para o povo que estava escravizado no Egito. Agora eu vou levar vocês a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escute. Essa palavra escute no tradicional chama Shema. Escute, Israel, o Senhor, letra garrafais, nosso Deus é o único Senhor. Aqui começa uma ministração. Deus não divide a glória dele com ninguém. É único. A Bíblia só aponta para um único Deus. Verso 5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, espírito humano, de toda a sua alma e de toda a sua força. Entre aspas. Impossível. Impossível cumprir isso. Durante a lei inteira, a 5ª dispensação, homens não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa de uma ajuda especial. E qual é a ajuda? O Espírito Santo de Deus. Ame de todo o seu coração. Perguntaram para Jesus: ei, qual é o mandamento? Ame o seu Deus. Jesus menciona isso aqui. De todo o seu coração. Mas como que eu vou conseguir? Pedro, você me negou, Pedro. Mas agora você não vai me negar mais. Receba o meu Espírito Santo. Aí você vê uma pessoa adentrando a igreja. Você olha e fala: meu Deus, pastor Ivo, né? Ivo Júnior foi criado na igreja. Eu, pastor Ivo, a pessoa fala: não pode. Como é que esses caras conseguiram? Ei, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Verso 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno entrarão no seu coração. 7. Vocês as inculcará aos seus filhos, dela falará quando estiver sentado em sua mesa andando pelo caminho. Querido, isso é Israel. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Shema funciona em Israel. Eles comemoram a Páscoa até hoje, a não ser o messiânico, o judeu messiânico. Aí tudo bem, ele crê em Jesus. Mas aquele judeu, até hoje, eles comemoram a Páscoa. Vamos correr. Êxodo, capítulo 12, versículo 21, varão. Me ajuda a pregar aí. Achou? Beleza. Moisés chamou os anciões de Israel
escolham e peguem cordeiro para as famílias de vocês. Mate esses animais para celebrar a Páscoa. Quem falou para Moisés? Deus. E Moisés multiplicou para as famílias. Da onde? Israel. E aí vem, verso 23, o Senhor passará para matar os egípcios. Manda colocar o sangue nas portas de ambas as ombreiras. O Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa, ou que o anjo da morte entre. Querido, Páscoa é o Senhor passando por cima das casas que tem o sangue do Cordeiro. Sangue é vida. O sangue de Jesus tem poder. Você nunca ouviu falar sobre isso? E o que menciona? O que faz alusão à Páscoa? Libertação da escravidão. Verso 40, varão. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Quem está no controle da sua vida, pastora Fernanda? Quem está no controle da sua vida, Vinícius Cardoso? Quem está no controle das suas vidas? Vamos ver quem é Deus? Gênesis, capítulo de número 15. Deus faz aliança com o homem. Um homem. Ele vai lá na terra do Ur dos caldeus, um homem idólatra, carregador de imagem, adorava deuses estranhos. Deus vai lá e pega um homem chamado Abrão. Gênesis capítulo 15, verso 1. A palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão. Abrão, eu sou o seu escudo, lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filho e herdeiro da minha casa é o meu mordomo chamado Damasceno. Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Queridos, qual é a coisa que está impregnada no coração do ser humano? Ser pai, ser mãe. Eu, a pastora Fátima, perdemos 5 crianças. 5, uma atrás da outra. Chega, não aguento mais nem ela. E aí, pela graça de Deus, um filho do coração chegou à minha casa. No dia que eu enterrei um filho, outro chegou. E tudo preparado. Imagina o coração da mãe e o coração do pai. Grudamos naquele menino. Quando você vê pessoas que têm essa dificuldade de ser pai ou de ser mãe, você vê
que Deus trabalha em maioria dos patriarcas tiveram problema nessa área. Abraão, Isaac, Jacó, tiveram problema. Samuel para nascer, amados. E foi só a gente assumir aquilo, desligar. Aí veio Paulinho e Isabela veio atropelando. Fátima amamentando, veio a Isabela. Glória a Deus. Então, Abraão disse: eu não tenho filho. Eu vou fazer algo aqui, eu vou pegar o meu mordomo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é assim que você e eu fazemos com as coisas de Deus? Não, eu vou dar um jeitinho. Olha o que Deus fala para Abraão: esse não será seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Cuidados com as meias verdades. Foi ministrado hoje aqui. Aí sabe o que fizeram? Arrumaram uma escrava. Ah, vai ser gerado por você. Boa. Olha a confusão que está até hoje lá. Só que Deus estava falando: vai ser com a tua esposa. Olhe para os... Ei! O Senhor levou para fora. Ele estava dentro de umas barracas lá. Sei lá como que chamava, aquelas tendas dele. O Senhor falou: sai para fora, Abraão. Há um momento que você precisa sair da sua vidinha. Que eu preciso sair da minha vida. E Deus o leva para fora e disse: olha, bom, Abraão, tu está pensando pequeno demais, eu quero te engrandecer. Olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-la. Assim será a sua posteridade. Se tem alguma coisa que Deus humilha o ser humano, é nessa passagem aí. Eu já estudei e você já estudou. Nós estudamos várias galáxias. A nossa é a Láctea, Via Láctea. Quantos milhões de estrelas tem? Quantos milhões de estrelas tem? Qual foi o ser humano que chegou perto de uma? Qual foi? Eu não sei a distância que existe, mas é ano-luz, 7 anos, não sei quantos anos-luz de distância da Terra. A estrela mais perto. E a Bíblia me diz que Deus conhece uma por uma e tem um significado, ela está ali. E Deus deu nome a cada uma dessas estrelas. O que Deus está mostrando aqui? A grandeza dele. O plano dele de resgate da humanidade. Eu sou o Senhor. Eu te tirei lá da terra da idolatria do Ur dos caldeus. Verso 13, varão. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo que a sua posteridade será peregrina em terra alheia,
será reduzido à escravidão, será afligida durante 400 anos. Ei, será que Deus não sabe qual é o teu futuro? Ele disse para Abrão: vou te levar para o Egito, e vocês vão ficar lá 400 anos. E o que eu acabei de ler lá para vocês, no Êxodo, que eles ficaram ali 430 anos. Quem está no controle da humanidade? Quem está no controle do mundo? Deus. Romanos capítulo 4. Antes disso, Gênesis capítulo 15, verso 6, diz assim: Abraão creu no Senhor. Você tem promessa de Deus? É impossível. Mas quem está te prometendo? Deus? Escuta algo aqui que eu vou falar para você. Tudo que você conseguir fazer, você não dará glória a Deus. Tudo que você não conseguir, que é impossível, você vai estender a tua mão e vai dizer: Deus fez isso. E aí você precisa ter o mesmo espírito de Abrão. Creu no Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo fala dessa passagem? Romanos 4:11. E Abraão. Quem anda com Deus tem que mudar, doutora. Esqueci o nome da abençoada. Wilza. Está faltando aí com minha aposentadoria, por isso que estou esquecendo. O nome tem que mudar. Tem que existir um novo nascimento. Deus disse: olha, seu nome não vai ser mais Abrão, o seu nome será Abraão. O que significa isso? Pai de nações. Ele é o pai da fé. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Teve quando ainda não havia sido circuncidado, e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que crerem. Embora não circuncidado, o fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Então, amados, Deus escolhe homens. Continua, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A carta, a revelação, o Apocalipse, João na ilha, né? Ele escreve as coisas que foram, as coisas que são e as que haverão de acontecer. Tudo está no controle de Deus. Qual é o tema hoje? Por que foi instituída a Páscoa? Toda a Bíblia fala de um plano de resgate da sua e da minha vida. Êxodo capítulo 13, versículo 3, varão.
Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa de servidão ou escravidão. Com a mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não coma pão com fermento hoje, mês de Abibe. Vocês estão saindo do Egito. Como o diabo é diabo, hein? Natal, nascimento de Jesus. Ele põe um demônio chamado Noel lá, para as crianças adorar. Mês Abibe, ou abril, é o mês de um pacto para geração em geração do povo de Israel. Olha, vocês precisam comer coisas amargas para você lembrar quando vocês eram escravos. O que o diabo fez? Vai no supermercado, vê se tem lá uma fruta amarga. Ah, hoje eu vou comer uma fruta, algo amargo, pão sem fermento. Tem lá ovo da Páscoa desse tamanho e tal. Hoje nós vimos um ovo ali de 15 mil reais, amados. Doce. E que é o primeiro dia do mês que Deus institui isso como perpétuo, para que você não esquecesse da mão forte dele tirando o povo do Egito. Qual é o primeiro dia do mês de abril? O dia da... E tem crente entrando na onda de Satanás. Hoje é 1º de abril, mentira. Irmão, precisamos nos converter. Precisamos ler a palavra de Deus. O mês faz menção à libertação da escravidão. Mas para quem? Qual é a mensagem de hoje? Para o povo de Israel. E quem é você? Eu fico triste de ver crentes, pastores indo lá em Jerusalém, batendo cabeça no muro, tendo meninice de Bíblia. Querido, isso é para o povo judeu. Eu sou a nova aliança. A Páscoa é comemorada uma vez ao ano, mas é para mim fazer menção da história dos hebreus, da história do Israel. Mas eu não estou na Páscoa, pastora Fernanda. Lucas, capítulo 22. Verso 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício de quem? Do cordeiro pascal. Quem instituiu isso? Deus. Disse que era para matar um cordeiro macho sem defeito de 1 ano. Jesus, ele era judeu ou não era? Sim ou não? Como diz aí algumas pessoas aí. Sim? Sim. Jesus era judeu. Ele cumpriu ou não cumpriu? Sabe o que está escrito aqui na minha Bíblia? Os discípulos preparam a Páscoa. Verso 8. Jesus enviou Pedro e João. Vão e preparam a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos?
Jesus explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Não dá tempo de eu ministrar, querida. Era algo... Porque mulher com cântaro de água, tudo bem. Mas homem... Era algo assim que... Não é esse aí. Não tem erro. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. Diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali faça os preparativos. Achando tudo isso, como Jesus lhe havia dito, prepararam a Páscoa. Diga comigo: prepararam a Páscoa. Quinta-feira. Verso 14. Na minha Bíblia aqui está escrito. Quem está com essa Bíblia aí? Levanta ela. Está escrito: a ceia do Senhor. Pastor, o que é isso? Lucas capítulo 22, verso 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus disse: tendo desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus, ele sabia ou não a missão dele? Você, como cristão, sabe o que é o significado entre a Páscoa e a ceia do Senhor? Se não sabe, aprende hoje. E façam diferença entre uma coisa e outra. Verso 16: eu lhe digo que nunca mais a comerei. Nunca mais, André. Jesus disse: ó, é a última Páscoa. Última! Até que ela se cumpra 7 anos de tribulação aqui. Nós estaremos onde? Nas bodas do Cordeiro. Com Jesus. Pode dar glória a Deus aí. Pegou o cálice, depois de ter dado glória, disse: peguem e reparte entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Eles levantam, pegam o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Não é mais para nós fazer menção lá no Egito, é para hoje, para memória que os cristãos, a igreja do Senhor, todo mês nós fazemos em memória de Cristo, Cordeiro Pascual.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Nova aliança. Assembleia de Deus, nova aliança. Nós estamos na nova aliança. Na sexta dispensação, dispensação da graça. Jesus, todo o Antigo Testamento aponta para o sacrifício de Jesus. Eles estavam aguardando, é o Messias. Profetas mencionaram isto aqui. Até aqui, queridos, até aqui, até a cruz. Todo mundo acha Jesus, olha, é um profeta, é isso, é aquilo, tá, mas na cruz, há uma diferença. Aí nós temos que ser igual Abrão, crer. Eu fui criado numa igreja, que eu entrava na igreja, eu andava na igreja, aí eu ia nas paredes. Primeiro quadro, Jesus. Segundo quadro, apanhando. Terceiro quadro, tal, não sei o que, quadro, quinto, tá, 10 quadros. Aí eu parava e estava ele lá, estendido, morto, cabisbaixo. Fui criado. Alguns deixaram a Páscoa e ministram sobre Jesus crucificado, morto. Precisa de pessoas para ajudar ele, para fazer isso, para fazer aquilo. Ei, vamos entender um significado aqui nesta noite. Eu sei que Jesus sofreu por você e por mim. Na sexta-feira, ele foi morto. Mas tem algo que eu preciso falar para vocês. E é sobre isso que eu quero ministrar. Fiz toda essa introdução. João 21. O que é a Páscoa para mim? E o que deve ser a Páscoa para você? Nós cremos num Jesus vitorioso. No primeiro dia da semana, de madrugada, ainda estava escuro. Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra havia sido removida. Verso 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? É uma pergunta que eu quero falar para você hoje. A quem você segue? Quem eu sigo? Um Deus que não tem poder, ou um Deus que venceu a morte? Quem você está procurando? Ela respondeu: levaram o meu Senhor. Não sei onde o puseram. Quantas pessoas estão na igreja do Senhor e não conhecem o Senhor? Quantas?
Quantas pessoas não tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo? Quantas? Depois de dizer isso, viu Jesus em pé, não reconheceu que era Jesus. Ele perguntou: mulher, por que você está chorando? Eu quero perguntar a você aqui: morto fala, Shimba? Mas esse morto aí falou. Essa a diferença. Maria, escolhida, abençoada, mãe do menino Jesus, jamais foi mãe de Deus, porque não consegue. O Deus que fez os céus, a terra e todas as estrelas, não poderia ter uma mulher mãe dele. É uma blasfêmia. Ela é mãe do menino Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, o último Adão. O primeiro foi feito com a própria mão de Deus. O último Adão é Jesus Cristo. Esses dois homens nasceram pela unção do Espírito de Deus. Eles são diferenciados, amados. Um pecou. Foi ministrado aqui hoje no primeiro culto. Mas esse jamais pecou. Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela disse, supondo que ele fosse o jardineiro: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Quantas pessoas hoje estão nesse versículo, não achou ainda a sua vocação, não achou ainda o seu chamado? Queridos, eu não prestava, era tranqueira. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, eu falei: eu quero ser homem, eu quero esse Deus, eu quero isso, eu quero Jesus. 30 anos já quase se passaram. Aonde colocaram Jesus? Ele disse: Maria. Queridos, a coisa mais importante na sua vida, Pastor Ivo Júnior, Pastor Ivo, Vinícius, Pastor James, e para qualquer um de nós aqui, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Em várias passagens, jovem rico, qual é o nome dele? Zaqueu. Hoje convém jantar na sua casa. Quem era Zaqueu? Você, eu. Quando Jesus sentou na mesa dele: opa, peraí, Senhor, peraí. Eu sou ladrão. Eu não sou fácil. Roubei essa turma aí. Quero devolver. Aí Jesus falou: ó, eu sei quem eu escolho. É por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. Ela olhou, Rabone, que significa mestre. E aí, Maria Madalena conversa com Jesus. João, capítulo 20, verso 19. Aqui precisa ser crente para entender isso aí. Domingo à tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando trancados nas portas da casa que estavam os discípulos. A igreja forma seguidor. A igreja de Cristo forma discípulo. Discípulo
não é cargo. Discípulo, você tem a opção de ser ou não ser. Mas a partir do momento que você diz, eu sou um discípulo, sabe o que significa a palavra discípulo? Seguidor de Cristo. As portas estavam trancadas, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles. Que a paz estejam com vocês. Dizendo isso, mostrou as mãos, e então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz estejam com vocês. Assim, o Pai me enviou, e eu também envio a vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles. Anota isso na tábua do seu coração. Israel, eles tinham Shema. Deuteronômio 6, né? Capítulo 6, versículo 4 até o 6. Inculca isso nos seus filhos. Coloque isso no seu coração. Israel falhou. Mas Jesus, a primeira coisa que ele fez com os seus discípulos, recebam. João 20, 22. Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Pastor, o que significa isso? Quando Deus fez o homem, esse mesmo verbo aí, Deus assoprou, soprou sobre Adão e disse, receba o Espírito. Adão passa a ser filho de Deus. Com o pecado, ele perde essa característica, passa a ser criatura de Deus. Todo ser humano, sem exceção, pode ser bonitinho, rico, pobre, abençoado, desgraçado, pode ser o que for. Se não tiver o Espírito Santo, é criatura de Deus. Agora, a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus e eu recebo o Espírito de Deus, Romanos 8,14, varão, eu sou filho, a Bíblia me diz isso. Eu sou filho de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Jesus, ele assopra. Vamos ficar em pé, amados. Nós falamos sobre a Páscoa, uma menção à libertação da escravidão. Falamos da morte de Jesus, porque muitas religiões comemoram a Semana Santa, a Semana da Paixão, a crucificação, aí começa a bater em Judas, não sei o que, papapá. Mas o principal, que é a ressurreição de Jesus, parece que não significa nada. Nada. É um ato qualquer. Mas é tudo. Tudo na sua e na minha vida. Queridos, se tiver alguém aqui no nosso meio que quer ter esse encontro genuíno, que foi ministrado aqui em João 20, 22, quer receber o Espírito Santo de Deus,
vem aqui à frente. Nós estaremos orando para que seu nome seja escrito no livro da vida. Você que me vê aí pela TV Cidade Verde, há mais de 100 cidades, dobra o seu joelho na frente da televisão. O Deus que nós ministramos aqui é o Deus de perto, o Deus de longe. Você que está aí meio que distanciado, pastor, eu quero ter um encontro com Deus, vem aqui à frente. Eu não me lembro quantas vezes eu fui à frente, eu e minha esposa, sou o primeiro membro dessa igreja aqui, há mais de quase 30 anos atrás. Eu fui me arrastando, chorando, dobrei meu joelho, comecei a chorar, falei, eu quero esse Deus. Enquanto você deixa Deus usar vocês aí, seu Senhor,